Eu sou José Adalto Cardoso, um cineasta formado profissionalmente na boca do cinema de São Paulo na década de 70, 80, por aí, tá? Fiz toda a minha carreira profissional na boca. A gente produziu ou dirigiu 13 longas-metragens e carregou uma bagagem muito interessante. É importante que você saiba que você tem que ter, para começar, uma ideia, claro, uma ideia, filmar alguma coisa. Essa ideia, ela pode aparecer, ela vai aparecer de qualquer fonte, desde uma notícia que você veja na televisão, no rádio, no jornal, etc., até uma piada que alguém te contou, até uma cena engraçada que você viu na rua, que você achou legal, e dali você desenvolve uma história em cima. Você tem N fontes para criar uma ideia e fazer o seu filme. Você decidiu qual é a ideia, você bota isso no papel, escreve, tá? Faz o roteiro. É bom que você saiba que ele tem que ter as informações básicas para que você e a equipe possam registrar cenas, gravar cenas, tá? Captar cenas. Um roteiro, você começa com o cabeçalho de cada cena. Você começa a cena 1, ou sequência 1, tá? Aonde que é? Que número que é a sequência? É 1. Aonde que ela acontece? Na casa do casal, numa cena qualquer. Vamos botar um exemplo qualquer. A cena 1 você coloca aonde a locação, aonde acontece. Em seguida você coloca se você vai trabalhar noite ou dia. Ou seja, isso aí é a identificação da luz. Muito bem. Nesse cabeçalho do teu roteiro, você vai indicar, além da luz, se é dia ou noite, você vai indicar se a cena acontece no interior ou no exterior, tá? Interior, claro, tá claro. Exterior é rua, o lugar aberto, praça, etc. Interior é uma casa, é um bar, uma igreja, coisa assim. Isso tudo são indicações por causa da luz, tá? A descrição do que vai acontecer vem em seguida. Então você conta a história, a ação que está acontecendo, tá? E quando alguém fala, algum dos personagens fala, você separa isso, separa o diálogo, escrever o diálogo, para que quando isso chegar na mão dos atores, eles já vão direto no diálogo que está separado, não fica nada misturado. Mas você vai ter a ação e os diálogos, tudo que acontece dentro daquela locação, dentro daquele ambiente, dia ou noite, tá? Com a luz que for, interior ou exterior, do jeito que você descreveu no teu roteiro, tá? Isso é ponto de partida. É importante ressaltar que para esse seu primeiro filme, esse seu primeiro roteiro do seu primeiro filme, você tem que, é óbvio, fazer uma história que está com cenários que existem, que você não tem que adaptar nada, senão você vai ter que gastar dinheiro, com atores que existem, com as roupas que existem, que estão na moda, com os carros que passam na rua, que estão na moda, nada de época, tá? Você quer fazer um filme medieval, você não consegue, porque como é que você vai produzir um filme que acontece na época medieval, tá? Você quer fazer uma Guerra nas Estrelas, idem. Então faça um filme atual assim, do teu dia a dia, com personagens do teu dia a dia, com as locações do teu dia a dia. Você tem que fazer isso, tá? Para você fazer um trabalho que seja viável, tá? E que se transforme num filme. É importante que você leve em consideração que um roteiro você faz o roteiro e o filme para mostrar, você não faz para você, você faz para mostrar para um público, para um possível público, tá? Porque se o teu filme ficar bom, ele vai para redes sociais, ele vai para festivais, ele vai para... Aí ninguém segura mais. Mas é importante você pensar que como você está fazendo um trabalho para sensibilizar quem está assistindo, para levar emoção para quem está assistindo,
para levar uma reação, para que o cara tenha uma reação, ou a pessoa que está assistindo, você tem que perceber que tem que ter um pouquinho de drama, você tem que ter um pouquinho de ação, você tem que ter um pouquinho de romance, você tem um pouquinho de comédia, um pouquinho você vai escolhendo cada um desses itens para colocar no teu filme. O importante é que ele, como um todo, ele interesse a quem está assistindo. Faça com que quem está assistindo se divirta vendo o teu filme. Mesmo não saindo um belíssimo trabalho tecnicamente, mas a ideia ela tem que ser digerível para quem está assistindo, tá? Então você tem que pensar muito nisso. Primeiro que você está fazendo uma ficção. E como ficção, o roteirista, no meio cinematográfico da minha época, a gente dizia em brincadeira que fazer um roteiro era como se você brincasse de Deus. Você cria o teu personagem, a tua vontade, os teus personagens, quer dizer, com quem ele vai contracenar, em que condições, aonde, o que vai acontecer. Você direciona esse personagem como você bem entender, tá? Você dá o final que você bem entender, você mata ou faz o cara terminar como um herói, você faz o casal casar ou descasar, sabe? Você é quem decide, você tem todo o direito e todo o dever de tomar as decisões, tá? Então você tem que ter o bom senso de tomar as decisões certas para que quem está assistindo consuma a tua ideia, a tua narrativa, tá? É importante, é a parte mais importante do roteiro. Isso se chama ritmo. Quer dizer, se você tem um filme de 5 minutos, no primeiro minuto você tem que já mostrar como é que vai ser a trama, o que está acontecendo, o que vai acontecer, e já ir preparar o espectador para o que vem pela frente. Então, só por uma questão de definição, não é para seguir, não é regra. Um filme de 5 minutos você provavelmente faz. O primeiro minuto você apresenta os teus personagens. Do segundo até o quarto você mostra a trama. O que vai acontecer com os teus personagens. Quem vai contracenar com quem vai ter problema com quem vai ter... sabe? Eles se relacionam. E o último minuto dos teus 5 teóricos, tá? Você vai desembaralhar o que você armou na trama. O que você escreveu de diálogos no teu roteiro, o roteiro é um roteiro, é uma orientação. Então, se de repente, na hora que o teu ator ele vai dizer o diálogo, como está escrito, vírgula a vírgula, ele se sente mal, ou você percebe que não está soando bem aquele texto como foi escrito, na hora você adapta. Porque um roteiro não é taxativo, não é uma coisa que, tem que seguir isso aqui e acabou. Não é nada disso. Esse roteiro é orientativo. Então, os diálogos eles saem da forma que o ator melhor se sente. Tá? Às vezes, sem querer, você cria uma cacofonia que não fica feio, não pode colocar no teu filme, então tem que mudar na hora esse diálogo, e você faz isso, o teu ator te ajuda, o teu ator ele se sente bem falando isso e não aquilo. Ele vai falar isso, que não vai alterar em nada a tua história, não vai alterar em nada o teu roteiro, vai dar a mesma mensagem, vocês vão para o mesmo caminho, só que o ator vai se sentir melhor. E você também vai se sentir melhor, e quem está assistindo também vai assistir melhor, porque está vendo que o ator, o personagem está fluindo, o ator está no personagem e as coisas estão fluindo, tá? Quando você está fazendo o roteiro, quando você criou o teu personagem, você vai criar um personagem para ser um presidente da República, um personagem para ser um dono de bar, um personagem para ser um diretor de uma empresa, um borracheiro, você vai criar o que você bem entender. Claro que cada um desses caras, cada uma dessas funções, eles têm um linguajar, eles têm um conhecimento, uma cultura e um linguajar próprio. Então, é importante você levar em consideração, por exemplo, que você não vai colocar uma filosofia de Nietzsche
na boca de um personagem que está trabalhando numa borracharia. Por definição, o borracheiro tem uma forma de se expressar. O dono do bar tem uma forma de se expressar. O político tem uma forma de se expressar e assim por diante. Então é bom que você se mantenha atento a essas coisas. Cada personagem, veja bem, cada cara que você criou é como se fosse uma pessoa que você criou mesmo. Morreu um grande roteirista, o Sid Field, americano. Ele dizia que quando você cria um personagem, você faz ele existir. Você cria, por exemplo, um estudante de direito, tá? Isso é só uma observação. Você cria um estudante de direito, o personagem, tá? Ele vai se envolver em toda a história. Você vai dizer assim, bom, esse estudante de direito, você roteirista, esse estudante de direito, ele tem que idade? Ele vem de que família? Que camada social? Ele é pobre, é rico? Ele está estudando em que faculdade? É pública, é particular? Ele está se formando? Quer dizer, você vai criando personalidade para esse personagem que não existe, tá? Você conversa com esse estudante de direito, tá? Você troca ideias com ele em pensamento, você sente esse personagem que existe. Aí você criou uma namorada para esse cara, tá? Idem. Ela que idade tem, de que família que veio, qual o grau de cultura, eles têm semelhanças de cultura, de comportamento, de vivência ou não tem. Você é quem vai criar tudo isso e conversar com os teus personagens, entende? Por isso que é brincar de Deus. Você faz o que você quiser, com quem você quiser, crie quem você quiser e coloque na situação, no jeito e do jeito que você bem entender. É claro que você não vai criar um personagem sem conhecer o assunto que diz respeito a ele. Por exemplo, esse estudante de direito, você tem que fazer pesquisas no mínimo, como que é direito, por que o cara faz direito. Se você vai criar um personagem, um índio, você tem que ter pelo menos, hoje em dia é tão fácil você fazer pesquisas, você procurar como é que vive, porque vive, de que jeito um índio, que você vai fazer um astronauta, você tem que ter uma ideia, você tem que ter uma vivência na área, você tem que ter um conhecimento do assunto dele, como é que ele se forma. Você não pode criar claro, e nem vai fazer isso, criar um personagem que trate de um assunto que você não entenda. A não ser que, como ficção é ficção, veja bem, ficção é ficção. Você não tem nenhum compromisso com a realidade. Você pode criar, só que aí você não assume, você não pode entrar a fundo no assunto do astronauta, ou do índio, ou do estudante de direito, ou de quem quer que seja, se você fizer em passant e isso não fizer parte fundamental da narrativa, da história, tá? Aí é ficção mesmo, você não tem... Se alguém vier criar um problema, mas o índio não faz isso. Não, peraí, eu estou fazendo ficção, eu estou contando uma história. Agora, se o índio passa a ser um personagem importante e ele tem que ter um comportamento de índio, aí já é outro papo. Isso tudo quem vai decidir é o bom senso, o teu bom senso, tá? Um bom trabalho para você, tomara que você faça um belo de um filme, ganhe prêmios, fique famoso e que essas dicas tenham servido como primeira informação para a tua futura carreira, tá?